a nossa reflexão. O tema dessa noite é Seja Exemplo. Tá? O tema Seja Exemplo, ele é tirado, esse tema é tirado de um texto maravilhoso, mais um texto maravilhoso do Chico Xavier. Tá? Só lembrando rapidamente, Chico Xavier, no dia 20 de junho de 2002, desencarna. Então, 30 de junho, agora deste ano, completou 17 anos do desencarne de Chico Xavier. Já tem 17 anos que o nosso nobre Chico Xavier desencarnou. E a palestra de hoje, a reflexão de hoje, o tema é estruturado, na realidade, no livro O Silêncio, de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. Muito linda essa passagem, muito lindo essa mensagem, muito linda essa mensagem que a gente traz para essa noite. Só lembrando, não sei se vocês todos já sabem ou ainda recordam, Meimei. Meimei nasceu em Belo Horizonte, dia 22 de outubro de 1922. Meimei. E ela se casou com 22 anos. 22 anos ela se casou. E Meimei tem um nome, o nome de Meimei é Irma de Castro Rocha. A gente só ouviu falar na Espírito Meimei, mas muita gente não sabe o nome, O nome dela é Irma de Castro Rocha. E ela casou com 22 anos, ela casa. Mas ela viveu casada, nesse mundo encarnada, apenas 2 anos. Ela teve um problema sério, então, com 24 anos ela desencarna. O interessante do nome Meimei é o seguinte, porque ela e o marido, eles estavam lendo um livro chamado Momentos em Pequim, de um autor chinês. E lá, esse autor chinês chamado Lin, fala de Meimei. Aí eles procuram no glossário o que significa Meimei. E Meimei significa, na linguagem deles, a noiva bem amada. Meimei é a noiva bem amada. A partir desse momento, então, o marido de Meimei passa a chamá-la de Meimei. A curiosidade é que é só os dois que sabiam disso. Ninguém mais sabia. Ela e o marido. Então, ele chamava ela de Meimei, mas só quando estavam íntimos. Então, ninguém mais sabia. E como é que sabia que é Meimei? Porque é o seguinte, uns 45 dias depois que a irmã, a Meimei, desencarna, o marido dela, andando com o irmão, encontra Chico Xavier, encontra Chico Xavier, e Chico Xavier fala assim: nossa, olha só, a Meimei quer falar com você, a Meimei quer falar com você, o marido dela. Aí, como se ninguém sabia que ela chamava Meimei? Então, mais uma vez, vem provar, vem dizer sobre a imortalidade do Espírito. Não, Meimei. Então, esse texto é O Silêncio de Chico Xavier através do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha. E nós podemos encontrar esse texto lá no livro Pai Nosso. Não é Pão Nosso, livro Pai Nosso, do Chico com Meimei. É uma obra de evangelização infanto-juvenil, olha só. Aí muita gente vai falar assim: poxa vida, eu ouvi ouvir uma reflexão sobre evangelho infantil. Vocês vão ver que serve para a criança, o adolescente, o adulto, o velhinho e o desencarnado. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, serve para todos nós, embora seja de cunho infanto-juvenil. Então, esse livro Pai Nosso é o que a estrutura da nossa conversa de hoje. Mas eu chamei a nossa reflexão de Seja Exemplo, porque, na realidade, a estrutura foi o silêncio, o texto O Silêncio, mas o silêncio a gente vai ver
na conversa que a gente vai ter, né, que o silêncio tem tudo a ver com seja exemplo, e o seja exemplo tem a ver com o silêncio. Né? Então, vamos lá. Chico Xavier, no livro, então, no texto, começa o seguinte: o silêncio ajuda sempre quando ouvimos palavras infelizes. Chico diz o seguinte: quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. É um texto bem pequenininho, e se a gente prestar atenção, fala assim, mas é muito singelo, não tem sentido. Mas olha só, quem fala menos, ouve melhor. Por quê? Porque quem fala muito, não tem tempo de ouvir. É só isso. Então, quem fala menos, ouve melhor, porque quanto menos você fala, mais você ouve, mais você tem tempo para ouvir o que estava falando. E quem ouve melhor, quanto mais você ouve, sem falar, você aprende. Então, Chico Xavier, né, veio trazer essa mensagem para a gente. Né? Quem que gosta aqui de ouvir palavras infelizes? Tem alguém aqui que gosta de ouvir palavras infelizes? Como você é azarado, você gosta de ouvir? Você é azarado, você gosta disso? Então fique em silêncio. Se você não gosta, fique em silêncio. Alguém gosta de ser chamado de gordo ou de magro? Ninguém gosta. Você está muito gordo ou você está magro demais, está um cabo de vassoura. Ninguém gosta. Então, quando ouvimos palavras infelizes, ficamos em silêncio. Uma dessas mensagens, né? Você está com pouco cabelo, está ficando careca. Quem que gosta? Né? Ninguém gosta de ouvir isso, não é mesmo? Está ficando careca. Ninguém gosta, né? Tem muita gente que não está, mas eu estou ficando careca. Certo? Para não falar mais um aqui, mas tudo bem, né? Mas a gente não gosta, são palavras infelizes, né? Então, quando a gente ouve isso aí, não, tudo bem, não, mas eu tenho uns fiozinhos ainda, né? Eu posso passar shampoo, eu tenho pente, não tem problema. Então, a gente dá um deslize, a gente desvia, né? Seja exemplo, é melhor ficar em silêncio. Né? Seja exemplo quando? Quando alguém está irritado. Quando alguém está irritado, é melhor a gente ficar em silêncio. É melhor a gente ser exemplo. Né? Segundo a ciência, não é o espiritismo, segundo a ciência, né, ficar irritado engorda. Sabiam disso? A ciência que fala. Então, a partir de hoje, muita gente não vai ficar irritado mais, para não engordar. Então, toda vez que você ficar irritado, vocês lembram que há a possibilidade de engordar, tá? Não é que vai engordar, mas há a possibilidade de engordar. É a ciência que diz isso, né? Segundo o nutricionista Juan Manuel Romero, ele diz o seguinte, que o nosso organismo libera uma quantidade extra, quando a gente fica irritado, a gente libera uma quantidade extra de adrenalina e cortisol. Essa adrenalina e o cortisol causa inflamação. E quando causa inflamação, a parte do corpo que está inflamado, ele não consegue liberar energia. Engorda. Não tem nada mirabolante, é tudo ciência, é tudo a medicina. Você vê que tudo tem lógica, né? Chico Xavier diz o seguinte, né? A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Não estrague o seu dia. Gente, se você ficar irritado, se eu ficar irritado, não vai adiantar nada. A não ser que alguém aqui já descobriu que se ficar irritado adianta alguma coisa. Até onde eu sei, ninguém conseguiu ficar irritado e adiantar alguma coisa, né? E o mau humor não modifica a sua vida, ao contrário, vai trazer um caos na sua vida, porque você é de mau humor, né? Você vira casaco, você faz coisas que não deve fazer, não é isso? Seguindo, o texto diz, seja exemplo quando a maledicência o procura. O que é maledicência? É um ato ou aptidão de falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, ou então difamar. Então, quando há difamação, ou alguém denigre a sua imagem, seja exemplo, fique em silêncio. Que a maledicência no popular é o que? A
fofoca. Então, se você estiver no meio da fofoca, alguém estiver fazendo fofoca com você, fique em silêncio. Seja o exemplo, porque a fofoca, ela tem origem de várias fontes. A criança faz fofoca, adolescente faz fofoca, o homem faz, a mulher faz, o vovô, a vovó faz fofoca. Todos nós fazemos fofoca. E o que essa fofoca faz? Às vezes ela provoca o quê? Risada, ela provoca desconfiança, raiva, brigas e até vingança. Olha só o que pode causar a maledicência, né? E provém de equívocos, né, invenções, imaginações e algumas observações indevidas das pessoas para com isso, né? Freud, em 1856, 1939, 83 anos viveu Freud, né? Médico, neurologista e psicanalista, que é o pai da psicanálise. Ele diz o seguinte, Freud: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Presta atenção, a gente tem que ler o texto e pensar o que o texto está dizendo sobre isso. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quem está fazendo fofoca, você sabe mais daquele que está fazendo fofoca do que do outro que está saindo da boca do fofoqueiro. Pare de vocês refletirem isso daí, né? Por que você está me ofendendo? O que você ganha com isso? Seja exemplo. Quando a ofensa o golpeia ou quando alguém se encoleriza. Entenda-se ofensa como calúnia, humilhação, insulto, todos esses níveis, né, que humilham. É ferir seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de agir. Só ganha problema orgânico. Se você não se silencia na ofensa ou quando está colérico, você só tem problema orgânico. E ainda, debilita-se mentalmente, causa débitos espirituais, além de inimizades. Chico Xavier vem nos alertar sobre isso. Maria, por que você não me cumprimentou? Não me reconheceu? Aí a Maria responde: você lembra que não me emprestou o seu lápis há 50 anos? Guardou na memória que a Maria não emprestou o lápis há 50 anos, né? Ficou gravado. Não é bom, nunca foi bom, né? Isso lembra Dalai Lama, né? Chefe de Estado e líder espiritual do Tibete. Dalai Lama, né, é uma linhagem de líderes, né, que o primeiro começou em 1391, o primeiro Dalai Lama, né? É uma linhagem de monges, isso, é uma linhagem, né, de líder espiritual do Tibete. Então, o primeiro começou lá em 1391 e estamos no 14º Dalai Lama, né? Que é esse aqui, é o 14º, é o atual, né, Dalai Lama, é um monge, né? Um líder espiritual, né? Chefe de Estado e líder espiritual. O Tibete, você lembra, o Tibete é uma região lá no Planalto da Ásia, né? Território disputado pela China ainda, né? Muito tempo disputado pela China, situado ao norte da cordilheira do Himalaia. O Tibete tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, equivale a uma área aproximadamente do estado do Pará. O Tibete não é pequeno não, né? É muito disputado. Então, Dalai Lama, ele diz o seguinte, ó: responder ofensa com ofensa é como lavar a alma com lama. Vocês veem, prestem atenção nas mensagens de hoje, né? Os textos são bastante profundos, parecem simples, mas são profundos, né? Responder ofensa com ofensa é como lavar a alma com lama. O silêncio é o único argumento mais difícil de ser combatido. Sei quantos líderes falando sobre o silêncio e ser exemplo, né? Seja exemplo quando a crítica ofere. Alguém gosta de receber crítica aqui? Ninguém gosta de receber crítica.
Só lembrando que temos críticas construtivas também, certo? O que Chico Xavier, através do Espírito Bem está falando, são críticas destrutivas, não é isso? Tem críticas construtivas, né? Na verdade é um orgulho dissimulado, né? A alma sincera para consigo mesmo nunca rebaixará nenhuma crítica, pois a crítica é o câncer do coração, né? Disse Madre Teresa de Calcutá. Nem todas as críticas são para deixar tristes, vocês sabem disso. Às vezes nós recebemos críticas que nos chamam a atenção pelos passos, né, pelas ações que a gente está fazendo, que não são boas. E essas críticas têm que ser analisadas. Então, tem muitas críticas que nos ajudam a enxergar melhor, né? Seja indiferente às críticas de quem vive no escuro, quem não enxerga direito, quem não tem a capacidade de visão, realmente é difícil fazer uma crítica construtiva. Então, seja indiferente com aqueles que não têm um brilho natural, né? Seja exemplo quando escute a calúnia. Gente, calúnia, né, é uma mentira contada sobre alguém agindo de má fé. Calúnia, então, a gente dá pulo alto sobre calúnia, né? Tem um ditado que diz o seguinte: calúnia é como carvão, quando não queima, suja as mãos. Calúnia é como carvão, que quando não queima, suja as mãos. A calúnia, né? Lembramos que Chico Xavier diz o seguinte, ó: se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. E se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não ligue para ela. Simples assim, para o Chico. Para a gente, né, ainda está difícil, né? Mas a gente precisa sempre estar ouvindo isso para que nos acorde a consciência, né? Chico ainda fala o seguinte: quem tudo suporta em silêncio, calúnia, agressões, injúrias, conquista uma autoridade moral que faz calar os opositores e transforma a aversão em admiração. Mais uma profunda mensagem do Chico Xavier. Seja exemplo quando a ignorância o acusa. O que é a ignorância nesse caso? É a falta de conhecimento, tá? Porque tem várias conotações de ignorância, né? Não é do lado pejorativo, é falta de conhecimento, tá? Lao Tse, 601 a.C., filósofo e escritor da China, diz o seguinte: o silêncio é a única resposta para o tolo, pois quando a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. Lao Tse, 600 anos antes de Cristo. Vou repetir: o silêncio é a única resposta para o tolo, pois quando a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. Seja exemplo quando o orgulho o humilha. Não confundir com o orgulho pernicioso, né? Temos o orgulho salutar. Vamos dizer assim: pais têm orgulho dos filhos. Tem pais que têm filhos amorosos, inteligentes, obedientes. Então esses filhos, os pais falam assim: poxa, eu tenho orgulho dos meus filhos. É pernicioso? Não, é um lado positivo disso, né? É um orgulho positivo. Agora, tem o lado difícil, tem um lado horrível, é o orgulho pernicioso, né? Que passa a ser o complemento da ignorância. O orgulho é um dos piores sentimentos, nos faz achar que somos melhores do que os outros e achar que nós somos tudo a mais que os outros, até mesmo no que diz respeito ao amor. No orgulho não há espaço para erros. A pessoa orgulhosa, ela não deixa a outra errar. Não há espaço para o perdão e não há espaço para o arrependimento. Ser orgulhoso é não voltar atrás, mesmo querendo com todas as forças. Ser orgulhoso é usar uma máscara.
No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz o seguinte: o orgulho do homem humilha-o, mas o espírito humilde torna-se honrado. Seja exemplo quando a vaidade o provoca. O que é vaidade? É uma falha que faz com que alguém se ache melhor ou acima dos outros. Então, seja exemplo quando a vaidade bate à sua porta. Santo Agostinho diz o seguinte: vaidade não é grandeza, vaidade é inchaço. E o que é inchaço não é sadio. Santo Agostinho nos fala isso aí. Vocês lembram de Narciso? Lembra da história de Narciso? Narciso conta a lenda grega, a mitologia grega, filho do deus Céfesos e da ninfa Neríope. Então Narciso ele foi concebido e ele tinha um rosto maravilhoso, extrema beleza. Apesar de tudo isso, Narciso não queria ficar com ninguém. Todas as donzelas e as ninfas queriam ficar com ele, mas Narciso não queria, porque ele se achava mais do que os outros. A mãe de Narciso foi procurar então um adivinho chamado Tiresias. Tiresias então falou para a mãe de Narciso, dizendo o seguinte: Narciso viverá muitos e muitos anos, desde que não se conheça a si mesmo. Conta a mitologia grega. Aí Narciso então nasceu, cresceu cada vez mais belo, cada vez mais bonito, cada vez mais admirado por todas as ninfas e donzelas daquele reino. Até que um dia Narciso, deitado ali na sombra de uma árvore no bosque, descansando, eu não sei por que ele estava descansando, porque é filho de Deus, não precisa descansar, porque não está cansado, mas ele estava lá sentado, deitado lá à beira da árvore, descansando, não sei do que, mas estava, muito bem, estava lá. De repente aparece uma ninfa chamada Eco. A ninfa olha para Narciso e encanta com Narciso, aquela beleza exemplar, ali descansando. Mas mesmo assim, além de ela ser linda também, Narciso não quis saber dela. Outro orgulho, não quis saber, ou vaidade, não quis saber dela, de jeito nenhum. Aí ela, Eco, junto com as outras ninfas, foram procurar uma adivinha, e para jogar uma maldade, uma feitiçaria no Narciso. E foi jogado então, Nêmesis, essa feiticeira, joga o feitiço no Narciso, de que ele ame com a mesma intensidade, sem possuir a pessoa amada, que ele veja a pessoa e ama com a mesma intensidade, sem ter a pessoa amada. Foi a praga que foi jogada, o feitiço. Narciso está lá no bosque descansando, não sei do que de novo, porque estava descansando, deitado à sombra lá do abacateiro. Aí ele dá sede, ele vai ao lago límpido, água cristalina, e quando ele debruça para pegar água e olha ali aquele espelho e vê aquela maravilha daquele ser, ele não sabia que era ele, porque ele nunca tinha olhado no espelho, ele não sabia que era ele, se encanta por ele. Ele adora, ele quer pegar de tudo quanto é jeito, toca a mão ali, desfaz, ele não consegue pegar aquela imagem lá, e começa a ir, vai lutando, de tudo quanto é jeito, ele não consegue, até que ele fique cansado. Ele cansa e volta para aquela árvore que estava descansando ali, para recuperar, mas nunca mais recupera, porque o corpo dele ali começa a definhar, e desaparece o corpo dele, tendo em vista a feitiçaria, que a ninfa fez para ele. E naquele lugar nasceu uma flor amarela com pétalas brancas no seu interior, e essa flor passou a chamar Narciso. Quantos narcisos nós temos? Então vamos ter cuidado, de não ser um narcisista, não é isso? Onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Chico Xavier mais uma vez nos traz: onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Chico aconselha, onde quer que você esteja,
esqueci já esse lugar. Seja o melhor que você pode, seja o exemplo. Faça o possível para ser útil. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Os filhos imitam os pais. Pais trabalhadores geralmente têm filhos trabalhadores. Tem raras exceções, né? Nós encontramos nossa vida pais trabalhadores e encontramos filhos que não trabalham. Nós encontramos pais honestos e encontramos também filhos que são desonestos, né? Pais humildes e filhos não são humildes. Isso até a gente encontra, né? Mas o exemplo arrasta. Geralmente o filho imita o pai. Seja exemplo, pois, discutir não alimenta. Discutir é um processo de lapidação de opiniões para chegar a um acordo. Isso é discussão. Mas o que Chico está falando, Meimei vem trazer essa mensagem, é uma discussão que não leva a nada, é uma discussão acirrada, né? Porque discutir, a gente sempre discute. O discutir, aqui a gente troca as ideias, né? As nossas reuniões, no nosso grupo de estudos, a gente discute nesse sentido. O que quer dizer é o seguinte, é aquela discussão que não leva a nada. O problema é a continuidade da discussão, acirrando os ânimos das pessoas que estão participando, com consequências desastrosas. Seja exemplo, pois reclamar não resolve. Aí a gente pode dizer assim, poxa vida, mas quando eu compro um produto, né, um eletrônico, ou uma ferramenta, um carro, vem com um problema, eu preciso reclamar. Certo. Não é essa reclamação que se refere, né? É aquela reclamação perniciosa, aquela reclamação que não leva a nada. Viver reclamando não resolve nada. Reclamando ou não, o problema vai continuar, certo? Se algo não está bem em sua vida, tente resolver e não esquecer de seguir em frente. Se você não conseguir resolver, vá em frente. Não perca tempo por isso, né? Viver é simplesmente desatar nós. A nossa vida nesse planeta é desatar nós. São nós que nós mesmos fizemos. Esses nós que a gente está desatando, esses problemas que nós estamos enfrentando no dia a dia, foram causados por nós mesmos. Então, a nossa vida é desatar nós, até que nós aprendamos tudo isso. Seja exemplo, pois revolta não se lia. Nós não estamos falando nessa revolta que levou a humanidade ao patamar moral que nós estamos até agora, né? Nós estamos falando naquela revolta que leva à destruição do ser humano, à destruição de uma família, à destruição de uma cidade. Isso traz graves consequências. Seja exemplo, pois desespero não ilumina. Não adianta ficar desesperado. O desespero não vai trazer benefício nenhum para você, que é um desânimo. Desespero nada mais é uma falta de capacidade. Então não desespere, porque não vai te iluminar nada. Não adianta, porque tempos atrás eu andava muito desesperado, então eu fazia assim e arrancava cabelo. Quer dizer, todo aquele tempo que eu fiquei desesperado não adiantou nada, piorou, porque eu fiquei sem cabelo, né? Então, não fique desesperado que não vai adiantar nada, né? Lá no livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel, diz o seguinte: não nos esqueçamos de que a possibilidade vem de Deus, mas o trabalho vem de nós. Emmanuel diz lá em Ceifa de Luz o seguinte: a possibilidade vem de Deus, ou seja, o universo conspira a nosso favor, né? O Sr. Alberto sempre está falando sobre isso aí, né? A engrenagem do universo, ela se encaixa perfeitamente, mas não adianta eu ficar de braços cruzados, mas é eu que tenho que trabalhar, eu tenho que fazer que as engrenagens continuem perfeitas. Emmanuel vem dizer isso aí, né? Seja exemplo, pois tristeza não leva a nada. Alguém ficou triste aqui alguma vez e adiantou alguma coisa?
A não ser quando a gente era pequenininho, a mãe da gente não dava as coisas pra gente, a gente queria, a gente ficava triste, lá, a moedinha ali, né? A mãe falava, judiaçãozinho, dá pra ele, né? Aí a mamãe ia lá e dava pra gente. Só nesse momento aí que a gente conseguia alguma coisa com a tristeza, né? Mas não adianta ficar triste. Adianta ficar triste? Não vai levar nada, vai trazer problemas. Ficar triste não vai fazer problemas, né? Porque nada mais é do que a melancolia, que é um desânimo, não é isso? Para com que você tenha preguiça sobre isso. Seja exemplo, pois lágrimas não substituem o suor. Lágrimas vêm do sentimento. Suor vem do trabalho. Então lágrimas não substituem o suor. Lágrimas são lágrimas, suor, suor. Lágrima não leva a nada. O suor leva à transformação. Então não confunda uma coisa com a outra, né? Seja exemplo, pois irritação intoxica, mexe com o sistema orgânico. A medicina diz o seguinte: quando você está irritado também pode causar sinusite. Então, quem tem sinusite, uma maneira de tentar solucionar ou não ter mais sinusite é não ficar mais irritado. Aí ele vai falar assim, poxa, mas hoje em dia é difícil a gente não se irritar, não é mesmo? Não é que é difícil, quem falou que é fácil? Quando a gente reencarnou aqui, foi falado para a gente, ó, vai lá que é fácil. Onde está escrito que é fácil? Não é fácil. Tanto é que a gente tem uma pleiade de espíritos que vem nos informar, vem nos ensinar. Esse é um deles, né? Veio atrás de Chico, veio nos ensinar sobre isso aí. Não adianta, né, irritar, que não vai adiantar nada. Seja exemplo, pois deserção agrava. Você desistir é pior. Abandono só vai trazer mais atraso. Se você desistir, agora não vou fazer, não adianta, você vai ter que fazer. Você vai adiar. Só você pode fazer, ninguém mais. O que é teu, os seus problemas, é você que tem que fazer. Não adianta nada. Seja exemplo na calúnia, que nós já falamos um pouquinho atrás, né? Agora repetimos para afirmar. Todos os males, existe um medicamento muito bom para isso. Para esses males todos que a gente discutiu aqui, existe um medicamento muito bom para isso, né? Que é o silencio, que é o paciencionato de exemplio, tá? Então, ele é genérico, tá? Vocês podem encontrar aqui, a dose é à vontade, você pode tomar à vontade esse silencio, tá? Todos os seres humanos podem tomar. O laboratório é Chico Xavier, não tem prescrição médica nenhuma e a distribuição é gratuita. Então tome à vontade o silencio, que é o paciencionato de exemplio, tá? Muito interessante. Não adianta procurar na farmácia, tá? Não existe farmácia, nem homeopata, nem alopata. Está dentro de você. Está dentro de você, tá bom? Está dentro de mim. É onde eu devo procurar. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. E pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente, queira ou não queira, a todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Concluindo, Chico Xavier diz o seguinte: um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza pode ser um dia de paz. Que eu seja, porque cada um de nós sejamos, né? Que eu seja dentro de mim um exemplo para eu mesmo, a fim de que eu possa conseguir ser um exemplo para o lado de fora. Para gravar nas nossas mentes umas mensagens para que a gente possa refletir quando sair daqui da casa, né? O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O
silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo certo, o tempo devido, tudo ao seu tempo. O perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Por que comunhão com Jesus? Entenda-se isso como as suas mensagens são mensagens de luz, mensagens edificantes. Ele só vem nos trazer exemplos. Então, ele chama em comunhão a Jesus. Viva de forma que, quando seus filhos pensarem em caráter, honra e humildade, se lembre de você. E os filhos podem fechar os olhos, os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. Então é isso a nossa palestra de hoje. Seja exemplo. A última frasezinha: os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos. Muitos filhos não ouvem conselhos. Isso é muito natural a gente encontrar. É muito comum a gente encontrar. Não seria natural, mas é muito comum a gente encontrar. Mas para os exemplos, eles não fecham os olhos. Então sejamos exemplo, como diz Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. Então, seja exemplo. Obrigado a todos. Boa noite.